Simbora, nosso café com casal, nosso pilar de espiritualidade todo domingão aqui, ó. Até nos dias das mães a gente tá aqui, viu? São quase 11 horas, né? Nós já fomos pra praia. Tomamos café da manhã na praia, especial pro dia das mães. Teve mãe que já recebeu presente. Teve gente que já ligou pra mãe. A mãe já cobrou a presença. Eu já fiz o meu trabalho, a minha mãe tá tranquilinha. Já foi alimentada pelos filhos ontem, literalmente, porque a gente levou a comida. Cada um fez um pouquinho, enchemos a casa da mãe da comida dos filhos, porque ela não foi pra cozinha ontem. E esse foi o nosso presente. Vamos nós fazer o nosso café com o casal. Um abraço para todas as mães. E para quem tá um pouquinho mais triste porque não tem a presença da sua mãe física aí. Eu acabei de ouvir aqui do Paulo Acabamos Pimon, de ouvir, né? o Paulo falando sobre quem não possui mãe. Então, você não tem ela aqui dentro. Tá aqui dentro, mas você consegue trazer lembranças, consegue trazer os momentos, você consegue carregá-la. Se você pensar fundo lá no seu íntimo, lá nas suas emoções, você consegue trazê-la presencialmente. Então, faça uma oração por ela, lembre dela dos momentos felizes, dos momentos tristes também, porque isso faz parte da sua construção, faz parte da sua psique hoje. Toda aquela fase que você passou pela sua mãe, que a gente teve raiva dela quando ela botou a gente para lavar o banheiro, teve raiva dela quando pediu pra gente lavar a louça, mas isso me transformou num homem que eu sou hoje. Então, obrigado, mãe, não é isso? É verdade, é verdade. Somos o resultado que aconteceu lá atrás. Porém, a gente consegue fazer diferente. Quanto mais a gente trabalha o que aconteceu, mais força a gente tem para a vida. Não tem jeito. A frase do Bert, né? A forma com que você trata a sua mãe é a forma que a vida te trata. Porque quando a gente fala de mãe, a gente fala de vida. Não tem outro caminho, pessoal. Não tem outro caminho. É vida, é força para a vida, é olhar para a vida. Então, quanto mais para trás eu estou, quanto mais doente, quanto mais depressiva, quanto mais cheia de sintomas, para onde eu estou olhando? Quanto mais eu quero amar esse animal desesperadamente, numa dependência, numa simbiose, com quem, né? De quem que eu estou fazendo essa transferência? Na verdade, é uma simbiose em relação à minha mãe. Quando a gente se relaciona com os animais, a gente fala aí sobre a vontade de se relacionar, né? O desejo de se relacionar, mas já que eu tenho dificuldade, não consigo me relacionar com as pessoas, então é mais fácil a minha parte ferida, machucada, se relacionar com os animais. E muita coisa na nossa jornada tem a ver com ela, tem a ver com o que a gente passou, fora o que a gente herda, né, galera? As memórias que vêm de gerações. Então vamos pro nosso assunto de hoje, nosso café com casal. Já estamos aí há 3 minutos falando, 4. A gente tem uma página, Café com Casal, que a gente não consegue alimentar como gostaríamos. No momento certo a gente vai alimentar essa página. Eu não consigo colocar, no Instagram, Café com Casal 1, beleza? E no YouTube, Álvaro Kelly, Café com Casal Sistêmico, também tá lá, bonitinho. Eu gostaria que ela tivesse mais alimentada com questões espirituais, de autoconhecimento, mas eu ainda não consigo fazer isso. Todas as nossas lives vão pra lá, ficam gravadas, então se você quiser ver depois, com mais calma, fica lá, beleza? Vambora? Vamos seguir? O primeiro livro que a gente lê aqui, O Vida Feliz, do Divaldo pela Joana, e vamos começar com ele. Um ótimo dia para você hoje, possuindo ou não a sua mãe, mas todos nós que estamos aqui, homens e mulheres, viemos de uma mulher. Não tem jeito. Com certeza. Não existe outra opção. Não tem outro caminho.
Então que a gente possa reverenciar quem nos deu a vida. Sigamos o barco. Como pode, né? Seja quem for. Seja quem for. Você só veio aqui porque passou por ela. Passou por uma mulher. É muito louco isso, né? Mas foi o que Deus fez. Foi o que o Criador decidiu fazer. E sigamos o barco. Beijo, fico até emocionada. Eu esqueci de comentar. Eu lembro também que a minha mãe botou pimenta na minha boca. Ela vai ouvir isso. Porque ela tá, mas eu tô falando de propósito, né? Porque eu falei palavrão, tá vendo? Eu falei palavrão, hein? Ai, ai. Hoje, quantas crianças merecem uma pimenta na língua, gente? Só um pouquinho, não é pra fazer mal não, mas é pra arder um cadinho. Usa a cortesia nos teus movimentos e ações, gerando simpatia e amizade. Usar a cortesia. Nos teus movimentos e ações, gerando simpatia e amizade. Que cortesia é essa que a gente pode fazer? Me veio assim, nem que seja um sorriso. Quantas pessoas passam, meu Deus, não olham nem pro lado. E eu vou te falar, às vezes até um bom dia faz muita diferença. Exato. Porque a gente, não que a gente tenha que ficar preocupado com a ação que o outro vai ter com o nosso comportamento. Sim. Mas que eu já ouvi falar de pessoas que ficaram extremamente chateadas porque fulano passou por tal pessoa e falou bom dia e passou por mim e não falou nada. Olha isso. Como que é um bom dia, né? Tá com problema comigo? Que não falou? Justamente. Falou com fulano que tava aqui. Mas às vezes a pessoa ficou distraída, pensando em outra coisa, sabe? E passou por ela e falou... E as pessoas ficam... Como que as pessoas ficam melindrosas, eu diria a palavra certa. Né? E aí isso tem tudo a ver com as nossas feridas. E aí certeza. quando eu fico nesse lugar de melindrosa... Falar muito mais sobre mim do que do outro. Preocupada, exato. E a cortesias, né? Quando fala assim, cortesias, gerando simpatia e amizade, sorriso, um bom dia, obrigada. Eu acho que até falar com educação. Falar com educação. Assim, saber falar com a outra pessoa, né? Outro dia eu tava no caixa do mercado, aí... Ai, eu quero essa aguinha. Vou pegar uma. Eu vou contar aqui enquanto você tá indo, tá bom? Tá. Mas escuta a história que é boa. Tô ouvindo. Outro dia eu tava no caixa do mercado, aí... A pessoa que tava na minha frente era a próxima a ser atendida pelo caixa. Aí tinha uma pessoa saindo que tinha acabado de pagar. A pessoa estava acabando de arrumar as compras dentro da sacola. E o senhor que estava na minha frente, um senhor barrigudo, falou assim para ela, para a caixa, né? O caixa tá quebrado? Aí a moça do caixa, senhor, eu não posso passar suas compras enquanto o outro tá ainda arrumando as sacolas. É ordem do mercado. Porque senão eu posso tomar uma advertência. Aí o cara tomou o baque, né? E falou assim, ah tá. Eu não queria falar dessa forma não, mas é que eu tô com pressa. Ele não falou dessa forma, mas deu a entender que ele, né, queria mais agilidade do caixa. Tem várias formas para você falar. Ele falou de uma forma que, autoritária e grosseira. Grosseira. O caixa tá quebrado? Ele podia falar de uma outra forma. Por favor. Com licença, a senhora poderia começar a passar minhas compras? E ela iria explicar de uma forma também educada. A pancada que ele deu, a forma rude que ele fez, reverberou nela, que ela ficou totalmente irritada, falou mal da empresa, falou que também não podia, que isso, que aquilo. Cara, gerou todo um burburinho no caixa. Todo um desconforto, né? Que poderia ser evitado com uma pouca educação. Com uma cortesia. Com uma cortesia. Aqui. Exatamente isso. Como temos que aprender. Isso é aprendizado, gente. Isso é educação. Mas a gente aprende a ser educado também quando a gente trabalha as nossas dores. Porque, na verdade, somos o que ouvimos em casa.
Então, se eu não sou terapeutizada, e aí a gente vai falar sobre isso, né? A gente vai ser grossa porque o pai foi grosso, porque a mãe foi grossa, ou ela foi silenciosa, foi silenciada, ou a gente foi silenciada, e aí a gente fica uma adulta raivosa. Vamos, amor. O que possas fazer, não delegues a outrem, Ai, ai. porque alguém trabalha contigo, não te cabe o direito de sobrecarregá-lo, exigindo-lhe além das tuas possibilidades. Sejamos mais educados, inclusive com quem trabalha com a gente, né? Mesmo os teus serviçais merecem a tua consideração e respeito. Serviçais, ele foi bem longe, né? Porque não se fala mais assim, né? Mas é Joana, né, amor? De quando que é isso, né? É de bem... Mas tipo um funcionário seu... Gente, todo mundo merece respeito. A nossa educação está mudando de uma forma que os meus pais falavam empregada e hoje a gente fala diarista, né? Secretária. A gente vai mudando os nomes para que haja mais dignidade para quem trabalha com a gente, não é isso? Sempre com respeito. Cooperam contigo e são remunerados. Faze mais, torna-os teus amigos. Há pequenas e cansativas tarefas a eles afetas que podes executar, sem te cansares nem os mortificar. Quer dizer, apesar de serem seus funcionários que trabalham para você, tem pequenas tarefas que você pode fazer para não sobrecarregá-los. No trato com eles, usa as expressões por favor e muito obrigado. Desse modo, educando-os mais e espalhando a afeição em torno dos teus passos. Quer dizer, quando eu trato o outro com educação, com respeito, isso vai acabar ajudando os meus passos aqui na Terra como um todo. É muito interessante que esse livro, essa passagem de agora, que a gente abre de forma aleatória, tá falando muito com as pessoas que trabalham com a gente. Mas aqui a gente leva pra vida, para todos que se relacionam, com todo mundo que a gente se relaciona. Porque ela já começa sobre a cortesia dos nossos movimentos e ações. Então, como que a gente, trata as pessoas que trabalham com a gente, o quanto a gente gosta de sobrecarregar, ou coisas que a gente poderia fazer e a gente não faz e delega para o outro, mas talvez seja de nossa responsabilidade e a gente vai culpar o outro, tá vendo? Olha lá, a culpa é dele e às vezes a responsabilidade é nossa. Então que a gente possa usar no nosso vocabulário muito mais, por favor. E muito obrigado. E muito obrigado. E a forma, A forma com que sai meu tom de voz. E aí, esse livro que o Álvaro vai pegar agora condiz completamente com esse lugar da humildade, que é sobre a humildade. Vamos lá. Humildade. Mas antes tem uma frasinha. Uma raiz é uma flor que despreza a fama. Khalil Gibran. Vamos lá? Sinta essa frase. Vou falar novamente. Uma raiz é uma flor que despreza a fama. E aí? Existem muitos significados. Já falei, a gente conversou aqui. Tipo assim, jamais uma flor seria uma flor se não tivesse a raiz escondida debaixo da terra para sustentar, para alimentar. Né? E isso também me vem muito ligado também ao dia de hoje. O quanto a gente se alimentou da nossa mãe e hoje o nosso sucesso, vem muito dessa alimentação que a gente recebeu. Dessa raiz. Dela. Dessa ancestralidade. Uhum. Só vamos florir, crescer, perfumar o mundo se a gente olhar para as nossas raízes.
se não temos uma raiz sólida, uma raiz forte, uma raiz que a gente coloque, né, se nutra dela e olhe ao longo da nossa jornada, porque isso é um processo, como que a gente vai florir? Como que a gente vai perfumar? E aí aqui tá falando perfume sem fama, porque quando a gente está no mundo espiritual, quando a gente está a serviço de algo maior, quando a gente compreende realmente do que se fala a jornada que a gente está aqui, a gente sabe que não é mais sobre Kelly. Não é só sobre uma pessoa, mas é sobre nós, todo mundo junto. E esse é um lugar muito profundo, porque ainda somos muito egóicos, ainda somos meu, eu faço, eu não sei, ainda somos muito nesse lugar. Estamos muito, mas a caminhada da grande maioria é esse trabalho sem eu quero ser vista, né? Eu quero ter a fama. Não tem problema nenhum a gente ter a fama. Mas o lugar mais profundo e mais leve é esse aqui que ele trouxe, que Khalil Gibran trouxe. As raízes, a flor é uma raiz. Uma raiz é uma flor que despreza a fama. E é sobre isso, gente. E quem somos nós? E o quanto você ainda quer ser amada por todo mundo, o quanto você quer ainda ser vista por todo mundo. Isso é um processo nosso, tá? De amadurecimento nosso. Quando a gente está preenchida de nós mesma, a gente vai florir. Sem ter a necessidade do outro, de você receber elogio do outro. Sem ter a necessidade de que o outro diga que você é linda e maravilhosa. Sem ter a necessidade de dizer como você me ajudou. Não vai ter essa necessidade. Você concorda? Mas só no lugar do... Qual é o título? Humildade. Só no lugar da humildade. E isso aí é outro processo. Você concorda que a humildade é uma virtude muito rara de se encontrar? Hein? Na verdade é um aprendizado, né? Mas é difícil de encontrar ela por aí. Ela não se apresenta com estardalhaços, não faz questão de ser notada, nem reivindica para si quaisquer privilégios. Quando se apresenta, causa espanto e incomoda aqueles que firmam seus valores e conduta de vida sobre a aparência, a vaidade e o sucesso social. Quando ela se apresenta, ela causa espanto e incomoda aqueles que firmam seus valores e conduta de vida. Sobre aparência e vaidade. Lógico que a humildade vai incomodar esse tipo de pessoa. Onde os valores estão na base da aparência, da vaidade e do sucesso. Quando a humildade aparece ali, ela vai incomodar de qualquer forma. É qual um anjo mudo que vive a derramar consolação sobre os aflitos. Olha, gente, olha o que é humildade. Sem se dar a perceber. É um anjo mudo. Olha isso. Olha que coisa mais linda. Mal comparando, é como se as raízes de uma árvore, que encarregadas de vitalizá-la e dar-lhe sustentação, permanecem ocultas sob o solo. Olha, essa analogia das raízes é exatamente uma analogia sistêmica. Muita coisa. Só que a gente ainda não está nesse lugar de olhar para essas raízes e de se juntar a elas, né? Onde somos todos, onde somos a árvore. Então, a gente ainda é mas tão orgulhoso, tão vaidoso, que a gente tão ferido. Ainda não agradeceu de verdade, sabe? Por ter tido o pai e a mãe que a gente teve. Você já agradeceu profundamente isso? Nossa, toda a história, na verdade, então, né? É bem claro o que está dizendo aqui, ó. Você não é humilde.
Amor! Ué, tá escrito aqui, eu só tô repetindo. Vamos lá. A pessoa humilde dá de si o melhor e não disputa lugares, pois reconhece a transitoriedade deles e a enfermidade das coisas. Efemeridade. E a efemeridade das coisas materiais. Não é presunçosa, supondo saber mais do que em verdade conhece. Sabe ceder e aguardar o momento mais propício para atuar, trabalhando em silêncio na construção desses mesmos momentos. Olha só, gente. Que loucura. Trabalhar em silêncio, fazer. Vai lá, faz a sua parte. Seja. E fica quieto. E fica quieto. Silêncio, paciência. Não fica falando pra todo mundo que você ajudou, fez e aconteceu, que minha mãe, meu pai, meu amigo, meu não sei o que, o lugar que eu contribuo. A humildade é silenciosa. Ela não causa estardalhaços. Sigamos aprendendo. Não se superestima, acreditando-se qualidades espetaculares e feitos acima da média humana. Também não se subestima, conferindo a si mesma uma enormidade de imperfeições. Olha só, né? Não diz que, eu sou, mas também não diz, eu tenho um monte. Nossa, que tapa, hein? Eu sou. E tipo assim, como que eu faço pra ser humilde? Vamos deixar assim, porque ele vai trazendo o que é humildade nesse ponto de vista aqui espiritual, né? Porque é um livro que vem com bases espirituais. Aqui é claro que a gente sempre olha para Jesus e para os outros grandes avatares quando a gente fala sobre humildade. Quando a gente fala sobre humildade, a gente traz Jesus. A gente sabe que o nosso caminho é esse também. O mundo sistêmico trabalha com honra, com o joelho no chão, com humildade. O que a gente mais viu do Bert foi se colocar na força, nessa força invisível que é o movimento de alma. Aí me pensa aqui, os animais são humildes? Os animais têm humildade? Vamos ficar com isso. Eu não vou responder. Vou deixar para vocês. Mas vamos lá, nem lá nem cá. Apenas sermos nós mesmas. É sobre ser. Nem sempre é a cultura adquirida pela pessoa o determinante da humildade. Vamos lá. Explicando um pouquinho mais. Há analfabetos extremamente vaidosos e intelectuais perfeitamente conscientes, né? Da especificidade daquilo que sabem e dos limites do próprio conhecimento. Então, há também analfabetos, pessoas que desconhecem, desprovidas de conhecimento, que são extremamente vaidosas, mas também há pessoas extremamente conscientes com humildade. Não é ainda o dinheiro ou a falta dele o determinante da humildade. Há ricos profundamente comprometidos com as suas causas sociais e pobres totalmente indiferentes aos problemas alheios. Então, antes ele falou do analfabeto, que é vaidoso, e do intelectual, que é humilde. E aqui ele falou da pessoa que não tem dinheiro e lhe falta humildade, e também do cara que é extremamente rico, mas é comprometido com as causas sociais. Não tem a ver com cultura e não tem a ver com o dinheiro. Ter ou não dinheiro. Ter ou não dinheiro. Mas eu não sei qual é a estatística. Não sei. Mas tem muita gente com dinheiro com o nariz em pé. É isso. Não é? É isso. Não será também a religião
pois há muitos falsos religiosos que, tomando a aparência de humildes, Olha. simples e desprendidos, permanecem os mesmos sob os rótulos que ostentam. E aí é o ego, né? É o ego, é a vaidade. O mundo espírita tem muito isso, a gente fala, porque estudam, porque sabem, porque a fé é raciocinada. E claro que também nas igrejas, né, devido aos estudos, e o que eu tenho, o que eu sei. Gente, isso é ego. Isso é ego. Quantos milagres foram feitos aqui na minha igreja? Quantos receberam, sei lá, a unção do Senhor? É isso. Então não é sobre religião. Não é. A humildade forja-se no fogo do sofrimento depurador. Eita! Nasce da lapidação silenciosa das emoções mais brutas e descontroladas. Surge da compreensão de que todo e qualquer conhecimento é sempre um meio e nunca um fim em si mesmo. A humildade forja-se no fogo do sofrimento depurador. Nasce da lapidação silenciosa das emoções mais brutas e descontroladas. É isso, gente. É aquele conhecer-se a si mesmo, né? É aquele... Quando você chegou nos dois extremos, né? Você foi lá em cima, foi lá embaixo, conheceu vastos. É estar no deserto, se permanecer no deserto. Se perder. Exato. Se achar, voltar. Sem humildade. Sem eu ter que ficar falando mal de não sei quem que tá causando isso aqui em mim. O conhecimento é um meio e nunca um fim. É. O humilde não sabe que O humilde não sabe que o é. Nega, mesmo que o seja, pois quando se reconhece como tal, é comum nublar-te esse céu azul com as nuvens da presunção. Então, normalmente aquele pessoa que diz que é humilde não é tanto assim. E, né? É o que diz. E não é tanto assim, né? Porque quando você começa a dizer que começa a presunção, né? É quando você acha que você é humilde. Na verdade, quem é humilde não sabe que é humilde. Mas a gente percebe a energia da pessoa. Claro. Não tem essa. A gente percebe como é a pessoa. Quando você vai convivendo... Gente, é só a gente olhar pros avatares. Não, quando a pessoa já fala assim... Quanto humilde eu fui. Nossa, até o jeito de falar já diz que ele é presunçoso. Ai, será que alguém fala isso? Ah, amor, tenho certeza. O quanto humilde eu fui. Já, o jeito de falar já desmorona ela. Caramba. Reconhecer-se como um espírito em trânsito pela Terra, identificando patrimônio de qualidades e defeitos que se tem desenvolvido e acumulado e que deve com urgência ser inventariado, é um passo importante no longo caminho que conduz à humildade. Então, quando a gente inventaria algo, a gente olha para dentro, né? Quando a gente está inventariando na empresa, a gente olha todos os itens do estoque, um a um, e vê o que a gente tem acumulado, o que a gente tem gastado mais. Então é exatamente isso. Esse inventariado que ele fala aqui, do desenvolvimento que a gente fez, do acúmulo de patrimônios, qualidades, defeitos. Então é olhar para si. Quando a gente começa a olhar para a gente e olha lá todos os defeitos que a gente tem, as qualidades, o que a gente precisa melhorar, né? Quanto eu estou indo puxando a corda mais para um lado para o outro, é exercendo esse caminho que conduz à humildade. Exatamente isso. Quando eu começo a olhar pra dentro de mim, tipo assim, como é que tá a minha caminhada? Como que eu me relaciono lá com as pessoas? Como que eu falo com... Gente, toda a nossa jornada de cura, toda a jornada de cura e de humildade
Primeiro que é tudo no âmbito psíquico e espiritual, tá tudo conectado. Mas começa na família. Isso aí. Como eu quero dizer que eu sou humilde se eu nem comecei a olhar as minhas dores lá do que eu falo da minha mãe, do meu pai, da minha avó, da minha bisa? Toda a cura começa na família. Nas raízes. Nas raízes. Meu amor, se você não passou por lá e você nunca passou por lá, não quero dizer pra você que tá um pouquinho distante, mas que tem ainda um caminho a percorrer. Caminho a percorrer bem lindo pra você se encontrar e assim você ser uma flor, uma árvore que vai perfumar. Certo? Eu diria que há coisas que carregamos, sacolas pesadas, Meu que Deus. quando a gente encontra pai e mãe e agradece, eu tenho certeza que essa sacola fica mais leve, fica mais tranquila, você segue com mais leveza. Mas para chegar nesse lugar de determinadas pessoas, para chegar nesse lugar de agradecer pai e mãe por estar aqui. Eu tô dando um exemplo pessoal. Sim. Eu tô dando um exemplo pessoal. Que depois que eu fiz isso, a minha estadia na Terra como ser humano ficou mais tranquila. Tinha várias coisas. Tem, né? Tu começou a ficar. E eu também nunca falei tanto num café com o casal, tem certeza. Esse é o café com o casal que eu tô falando mais na minha vida. Depois de vários anos, é esse café com o casal que eu tô. É porque tá fluindo. Mas eu tenho certeza que quando eu fiz esse movimento, nossa, deu um alívio. A panela de pressão tava cheia, sabe? E eu fui lá e tirei o tampo, sabe? Olha que interessante isso que ele tá trazendo, uma experiência pessoal. Eu tô trazendo para uma experiência pessoal. E a prosperidade. Sim. Pode ter... Foi aí que veio a gravidez. Foi, exatamente. Foi a partir daí que veio a gravidez. Foi a partir daí que veio a gravidez. Desse movimento. E depois você fez um outro salto quântico lá com os homens inteiros. Que te deu mais força ainda. E assim a gente vai seguindo. E aí assim a gente vai se tomando. Porque se conhecendo mais. Porque quando a gente já sabe o caminho, a gente só vai lá, toma mais um pouquinho. Exatamente. Vai lá, se nutre, segue pra vida. É isso aí. Porque eu tenho que ir pra vida. Aí eu tô vendo que o negócio também tropeçar, tem mais uma coisinha pra trabalhar. Aí eu vou lá, olho o que tem que olhar e cego. Faço uma reflexão. Olha, ainda tô nesse lugar. Daqui a pouco vai pra vida de novo. É isso. Mas sempre no lugar de humildade. Muita. De pequeno. De humildade. Aí o mundo sistêmico, né? Exatamente. Você não tem tanta importância assim. Tá aqui o livro. Alta importância. Um dos aforismos dele, não sei o que, da alta importância. E aí, gente, quantas de nós se coloca no lugar muito... Eu sou importante demais. Não, amor, não somos. Eu acho que eu já contei aqui, mas eu vou repetir. Quando comecei a fazer constelação, um curso de constelação, meu primeiro curso, eu estava me recuperando de uma ansiedade generalizada. E aí eu saí do Rio de Janeiro e fui para Juiz de Fora para poder ficar. Primeira vez o Álvaro me levou e depois eu comecei a ir de carro sozinha. Só que teve uma vez, né, da segunda vez, eu não ficava na escola. Depois eu dormi na escola. Mas no primeiro momento, acho que nos 2 primeiros, eu dormi no hotel. Foi. Ali da cidade. Só que eu estava com medo, era assim, no meio da estrada, de invadirem, de entrarem. Uma viagem assim. E aí eu coloquei um monte de coisa assim, sabe? Não consegui dormir direito. Como se fosse jantar também. Não, e aí a professora Silvia falou assim...
Você tá achando que você é alecrim dourado, né? Essa nossa alta importância no meio de 300 milhões de quartos, de um prédio, né? Eu vou invadir o quarto da Kelly. Vou entrar no seu quarto da Kelly. Isso é a criança, gente, medrosa. Exato, isso é a criança medrosa pelos conteúdos dela. Isso é conteúdo psíquico, isso é conteúdo passado. Pra quem acredita em vidas passadas, é conteúdo de vidas passadas. Isso é um medo. Pra você ver como a nossa alta importância. Não, não somos tão importantes assim. Não. Aí ela, Kelly, você não é tão importante assim, querida. Vamos lá. Chega. Ai, vamos finalizar aqui. Nossa, Mais hoje um falando domingo. de humildade. Que delícia. Mas que Humildade. assunto gostoso. Humildade e educação, né? Uma forma de... Como é que você fala com a sua mãe? Tem tudo Como a ver, é que né? você fala com os ancestrais? Tem Como tudo a ver. Muito a ver. Sabe? O quanto você se coloca humilde perante... E o quanto a gente tem educado nossos filhos com relação a isso. Ai, gente, tá sendo um desafio. A gente tem os nossos valores aqui. Ai, ai. Mas parece um campo de informação onde as crianças não querem ser educadas, não. Mas sigamos o bar. Que aqui vai na marra. É isso aí. Tem que ter muita força. Tem que ter muita força e não desistir. O masculino aqui tem que dar limite, impor. Muita coisa. Com amorosidade, mas impor. Então, eu faço limite e você com amor. É o meu amor. Você sabe ser amorosa quando quer. Vamos. Para de graça, para de graça. Feminino tá quase em dia. Ai, vamos aqui. Mais um dia. Agradecer, principalmente, o dia maravilhoso de hoje, o dia maravilhoso de ontem. Por que não pedir? Pedir. Porque hoje é um dia para alguns muito felizes, mas também é um dia triste para outros. Que saibamos reconhecer que há pessoas que precisam de um certo silêncio, de uma certa calma, né? Há muitas famílias hoje muito felizes por ter uma família maravilhosa, por ter mães, por ter, né, um momento de felicidade com ela, mas também há pessoas hoje muito tristes porque reconhecem a saudade, a amorosidade que existiu e que a gente possa se conectar também, que essas pessoas também consigam se conectar com o que teve de bom. Que possamos aprender um pouco mais, né? Ter sempre essa porta aberta e virar as páginas dos livros para ter conhecimento, para aprender um pouco mais. Saibamos ter essa humildade e fazer, como disse o livro, ter o conhecimento de olhar os nossos defeitos, as nossas qualidades, saber aonde possamos melhorar, para que sigamos no caminho da humildade. É um caminho a ser seguido, é um trajeto a ser percorrido, que vai durar a vida inteira. Obrigado. Obrigado por tudo, obrigado pelos conhecimentos de hoje. E um feliz Dia das Mães para todos vocês. Veio pra mim aqui, pra quem vai estar aqui, quem perdeu os seus filhos também é mãe. Ai, Essa semana eu atendi uma pessoa da comunicação telepática que ela perdeu duas gestações, onde essas gestações foram fecundadas. Aqui também, esse ano, no início do ano, para quem está aqui até o finalzinho, a gente também
perdeu, não pôde vir. E aí essa cliente, ela não pôde reconhecer os não nascidos dela, porque a mãe falava, não reconhece que ela teve 2 filhos. Então sim, quando a gente faz FIV, ou independente de fazer FIV, e os nossos filhos não puderam vir, sim, gente, também somos mães. Então aqui vai entrar as mães que não tiveram, né, ou que seus filhos morreram, não importa a idade, bebezinho, adolescente, criança, adulto, que fica essa dor, essa angústia. E essas mamães que talvez não tenham seus filhos nos seus braços, porque perderam, porque não vou dizer que perdeu, porque ninguém perde pessoas, né? Que de alguma forma foi afastado. Não pôde ficar aqui presente, por enquanto, né? Agora. Mas para quem acredita, a gente sabe que vai ter esse reencontro. Então, sim, vocês são mães. Vocês são mães. E às vezes de 2, às vezes de 3, às vezes de 1. Vocês são mães. Parabéns para as mamães que também não puderam maternar. Beijo para vocês. Maternar, que eu quero dizer, e às vezes, e é um papo para depois, eu já atendi pessoas que acabaram colocando esses animais por terem perdido uma gestação, perderam o bebê. E esses animais tiveram uma função importantíssima. Crucial. Para o crescimento e o luto dessa mulher. Eu atendi e foi exatamente a história dela, da história que veio. Então, sim, meus amores, feliz Dia das Mães até para as mamães que estão doloridas por dentro. É difícil falar esse feliz Dia das Mães, mas eu vejo vocês. Muito amor para vocês. E que essa dor, essa angústia possa ser vista, sabe? E que vocês possam falar dentro do coração. Eu sou mãe de 2 que não puderam estar aqui. Eu sou mãe de 2 não nascidos. Um beijo para vocês e para todas as mamães do universo. Mamães de projetos. Mas aqui a gente leva muito para esse lugar eu sei que todo gerar, né? Todo gerar vem do nosso útero, desse cálice aí sagrado nosso. Mas a gente pode gerar muitas outras coisas. Mas um beijo para cada uma de vocês. Fiquem com Deus. Tchau. Boa semana!